Tenho certeza que até aqui você já sabe o que é renda fixa e como montar uma reserva de emergência. Chegou a hora da gente falar de renda variável e como colocar esse tipo de investimento na sua carteira. Vem com a tia! Vamos começar entendendo o que é renda variável. Esse termo diz respeito à volatilidade. Isso significa que essa categoria de investimento apresenta um maior sobe e desce de preços ali em relação à renda fixa. E os ganhos a gente só vai conseguir saber quais são no final da operação. Estamos expostos mais frequente e mais sensíveis a oscilações de mercado. Por esse motivo, especialistas de investimento costumam inserir essa categoria de investimento nas caixinhas de médio e longo prazo. Por apresentar maior risco, o tempo ele passa a ser um fator que joga no nosso time. Então você decide montar a sua carteira previdenciária apenas com ações. No nosso exemplo, eu vou usar só um tipo de ativo para ficar mais fácil da gente entender, ok? Sabemos que os preços das ações vão subir e descer diariamente, impactados ali pela demanda e oferta do mercado e outras questões macroeconômicas. Como no nosso exemplo, a intenção é viver de renda, o mercado de ações nos dá a oportunidade de fazer parte na distribuição de lucro de boas empresas, os chamados dividendos e juros sobre capital próprio. Vale lembrar que nesse momento, o Brasil passa por uma discussão sobre uma reforma tributária que pode mexer nesse tipo de distribuição de lucros das empresas. Continue nos acompanhando nas redes sociais para você entender os próximos passos da reforma tributária. Mas para o nosso exemplo, eu vou utilizar a legislação vigente, ok? A distribuição de lucros que uma empresa faz ao acionista, que é o investidor, a pessoa que vai lá e coloca o seu dinheiro nas ações, é chamado de proventos. E os proventos eles podem ser pagos em dinheiro ou em novas ações. No caso dos dividendos e do juros sobre capital, é em dinheiro. E quando você investe numa ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Mesmo se você investir R$1, você já está sendo sócio daquela empresa. E você vai assumir tanto o prejuízo quanto o lucro. E a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio é a hora de tributar. Os dividendos, atualmente, eles são isentos de impostos para o investidor que recebeu os dividendos. Já o juros sobre capital próprio, a gente paga a tributação. Uma outra forma de valorizar o teu patrimônio é a precificação. Ou seja, se você comprar uma ação hoje valendo R$10, com a expectativa de que daqui 20 anos ela vai valer R$20, você terá uma valorização de 100% do valor investido, mas receberá R$8,50 por ação. Hari, mas como assim R$8,50 por ação, sendo que valorizou R$10, 100% a mais? Calma, você esqueceu de tirar o imposto de renda. E nesse caso, você vai pagar, ou seja, na hora da venda dessa ação, desse ativo, 15% sobre o lucro. Mas ainda tem uma vantagem: se você não operar mais de R$20 mil dentro de um mês, você não vai pagar tributo. Só que se o volume de operação passar dos 20 mil, você vai ter que pagar os 15%. Para essa estratégia de longo prazo que o nosso exemplo nos traz, é interessante você saber a categoria que as ações elas se encontram. Você pode ter duas: a ON, que são as ações ordinárias, e as PNs, que são as ações preferenciais. Já sei, você quer saber qual a diferença entre elas. Eu vou te explicar. Os acionistas de ações preferenciais, ou seja, as PNs, têm prioridade na distribuição de lucros, mas não têm direito a voto. Não podem eleger um membro para o conselho e ser bem participativo ali com a empresa. Já os acionistas das ações ordinárias é o contrário. Não tem prioridade na distribuição de lucros, mas tem o direito de votar para eleger algum membro para o conselho. É mais participativo junto com a empresa. Porém, se a empresa falir, só vai receber os seus direitos depois que os acionistas preferenciais e os seus credores foram pagos. Se você tem um planejamento de longo prazo e preza pelo bom desempenho do negócio na qual você está entrando e acredita que você até pode ajudar essa empresa ao longo do tempo, é interessante que você tenha as ONs. Você fica mais próximo ali da empresa e consegue mitigar riscos desse investimento. Já as preferenciais são para aquele investidor que a importância é o lucro, não tem muita intenção com as questões que eu citei,
mas isso não quer dizer que você que detém ações preferenciais não deve acompanhar esse investimento. Muito pelo contrário, esteja sempre avaliando o ativo na qual você está inserido. A nível de curiosidade, como é que a gente identifica se uma ação é preferencial ou ela é ordinária? No final do ticker, que é o nomezinho ali da ação na bolsa, você vai encontrar um número, que pode ser 3 ou 4. Se for 4 é preferencial, se for 3 é ordinária. Não é uma regra, tem outros números também, e você pode encontrar ou não ações de empresas que têm as duas ou apenas uma. Lembra que eu falei lá no começo que o tempo pode ser um aliado para quem investe em renda variável? Caso você coloque um ativo de renda variável na sua carteira hoje, amanhã sofra uma desvalorização e você tem reserva de emergência, tem um planejamento muito bem estipulado, você não vai precisar resgatar esse ativo com prejuízo. Vai dar tempo de você esperar o mercado voltar ao preço desse ativo e tirar do preço investido ou com o lucro esperado. A renda variável é uma ótima ferramenta para a gente potencializar os nossos ganhos no médio e longo prazo sem a necessidade de tomar grandes riscos. Porém, o risco ele é maior que uma renda fixa e a rentabilidade vai acompanhar esse risco. O percentual de renda variável que você deve alocar na sua carteira de investimento vai de acordo com o seu perfil de investidor, que é aquele parâmetro que diz o quanto você está propenso a tomar de risco, ou seja, se sente confortável naquela estratégia. Não invista fora do seu perfil de investimento, isso pode te trazer grandes prejuízos e te tirar do jogo. A teoria nos aconselha a fazer uma distribuição mais ou menos em 10% de exposição em renda variável para o investidor que é conservador, 30% para o investidor que tem um perfil mais moderado e acima disso apenas para quem tem um perfil mais arrojado. Quem decide o quanto colocar de renda variável na carteira de investimento, entre outras categorias de investimento, é você junto com o especialista que está te aconselhando. Ele vai te ajudar, vai te orientar a ajustar os seus investimentos de acordo com os seus objetivos e o tempo que você tem disponível e também com o montante disponível para investimento, buscando sempre o melhor ganho com o melhor risco para o teu perfil. E nesse vídeo você aprendeu o que é renda variável, como a volatilidade de uma ação se comporta e até uma ideia do quanto alocar na sua carteira deste tipo de investimento. Renda variável não é só ações, então continue acompanhando a nossa série de vídeos aqui no YouTube que eu vou trazer outros ativos que compõem esse mercado que é tão interessante. E até o próximo!